Imagina você no mundo pós-apocalíptico encontrar um grupo de sobreviventes que come humanos lá no lanchinho da tarde. Que nojo. A Ellie teve que enfrentar tudo isso nesse episódio épico de The Last of Us. Será que foi bem adaptado? O David fez jus ao personagem do jogo? A Bella Ramsey atuou bem? Pois a gente vai conferir tudo isso agora. Vamos lá, galera! Tem mais pra onde correr, né? Tudo agora é tecnologia de ponta, seja pra produzir filmes e séries, pra estudar, pra cuidar da saúde, pra se divertir. Não é assim? Não é assim que tá funcionando? Sabe o que isso quer dizer? Que o novo mercado de trabalho é aqui na internet. E tem muito trabalho a ser feito. Você tá preparado pra migrar pra onde o dinheiro tá? Então se liga no plano vitalício da Dunk Code. É com ele que você vai aprender a trabalhar com as áreas mais lucrativas da internet. Tem aulas de programação, marketing digital, empreendedorismo, desenvolvimento e design de games, até meu treinamento Viver de YouTube tá lá também. São mais de 200 cursos, 8.000 aulas para você virar um dos profissionais mais completos do mercado digital. Já pensou ter na bagagem mais de 200 certificados oficiais na área de programação? Você vai disparar no mercado. E olha só essa novidade, eu achei incrível. Agora na Dunk Coach, você tira suas dúvidas interagindo com uma inteligência artificial que te responde em tempo real. É irado isso, né? Ainda assim, tem o suporte individual e humanizado feito pelos próprios instrutores da equipe para você ter a melhor experiência de aprendizado possível. E o preço para te levar isso tudo é super acessível de verdade. Vem aqui no link da descrição para você conhecer tudo sobre o plano vitalício e começar a estudar hoje ainda com acesso total. Inés Trans, Peter aqui. Bem, galera, semana passada eu disse que o episódio 7 foi a melhor adaptação. E de fato foi, né? Foi incrível pra caramba como é que ficou parecido com o game. Muito parecido, inclusive. Mas aí veio o episódio 8 e fica ainda mais fiel ao game do que o episódio 7. É surreal, né? Mas é o seguinte, galera, parte do jogo que se passa no inverno e mostra a Ellie conhecendo o David tem o mesmo esqueleto do episódio 8, sabe? Do game com o episódio 8. Todas as falas importantes pra história, cada frase, tudo foi trazido igualzinho nesse episódio. Que adaptação maneira. O momento que o Joe interroga aqueles dois caras, sabe? O momento que a Ellie quebra os dedos do David. Vários outros momentos do episódio são idênticos. A única coisa que muda de verdade é o recheio, né? Tipo, o esqueleto tá lá, o recheio vai sendo mudado. A ação do game sendo trocada por drama, né? Quando isso não atrapalha a história. Ou quando a ação permanece a mesma com alguns detalhes diferentes, sabe? Como se pensasse em uma forma melhor de contar a história. A gente vai ver agora quais foram esses momentos e quais foram as diferenças e semelhanças do episódio 8 com o game. E é claro que a gente vai começar com a relação do David com a Ellie, que foi bem intenso aquilo ali que a gente viu. Que atuação brilhante, né? Já vai deixando o like, já vai comentando o que você achou desse episódio. Vamos seguir. Background do David. Que o David é um lobo em pele de cordeiro, né? Quem jogou o jogo sabe, né? Até o jeitão dele lembra um lobo traiçoeiro, só esperando pra atacar. Parece que ele tá o tempo todo olhando, esperando pra dar um bote, né? Mas o legal do episódio é que eles colocaram um background pro David. Ele é um pastor que cuida de um grupo maior. Ele usa a palavra de Deus pra confortar a galera dele. E pelo que foi dito, ele veio da zona de quarentena de Pittsburgh, que no jogo é o local original onde o Joe e a Ellie são emboscados por um grupo de caçadores. Isso acontece lá no game. E todo esse background, falando que o David era professor de matemática e que tinha aquele sentimento violento contido, né, a vida toda dentro dele, o mesmo sentimento que ele percebeu na Ellie, tudo isso é um bônus pro personagem, né? É uma coisa a mais pro personagem. Faz ele ser o mesmo, beleza, mas com muito mais conteúdo do que no jogo, onde ele só aparece pronto, acabou. Por isso que eu falo, a série tá entregando muito mais coisa. Aumenta, né, agrega. Por um momento bem rápido na cena, onde ele e a Ellie ficam lá conversando enquanto o James sai pra procurar remédio, a Ellie meio que começa a pensar, pô, esse cara é gente boa. No jogo essa cena é mais completa com ataque de infectados, onde a Ellie e o David lutam juntos pra sobreviver. E por causa disso a Ellie começa a confiar no David, exatamente por causa disso. Tanto que ela baixa a arma e fica lado a lado com ele. Até que o David fala que sabe quem ela é e que o amigo dela matou os homens dele, né? O tal maluco tava viajando com uma garotinha. Tudo acontece por uma razão. No jogo foram vários homens, não só o Alec. Mas enfim, a adaptação do David foi perfeita. Acho que o único problema é que não colocaram, um único infectado nesse episódio. E fizeram um baita background pra ele durar só um episódio. Já que estavam criando um background, ele poderia ter sido citado antes. Quem sabe até como o cara que foi expulso da zona de quarentena de Kansas. Mas ok, né? A série mostrou que o David, além de devorar pessoas, faz o povo dele comer carne humana sem elas saberem, sem o povo saber. Isso deixou a atmosfera do lugar ainda mais doentia, né? Macabra. Ellie encontra David. O encontro da Ellie com David é praticamente o encontro dela com tudo que tem de pior na humanidade. É aquela coisa asquerosa, né? O David é o primeiro grande trauma da Ellie. E tudo isso acontece no momento que ela tá sem o Joe pra defender ela.
O Joel tá separado dela. É aquele momento do jogo que você tem que jogar com a Ellie e você percebe que ela é muito mais fraca por ser uma criança, que mesmo assim ela consegue se virar com o grupo do David. Quando a Ellie encontra o David pela primeira vez, ela tá usando um arco e não um rifle. Ela só vai usar um rifle depois que ela faz o David soltar o dele. Essa foi uma mudança muito boa pra série, porque não faz tanto sentido uma pessoa com arco e flecha render duas pessoas armadas. Não faz nenhum sentido, né? E no jogo o David e o James aparecem de surpresa. Então, tecnicamente, não teria como eles serem rendidos se eles não quisessem. Ô, galera, com arco e flecha, tu vai render dois caras com rifle? Eu sei que o David só não atacou a Ellie porque ele não quis. Afinal, o cara é um predador, é um maldito predador que tava só brincando com a Ellie o tempo todo. Mas, no geral, trocar arco pelo rifle foi sim uma boa escolha. No geral, todas as cenas de diálogo dela com o David são praticamente as mesmas. Para não dizer que são todas, né? Tem aquela cena lá que ele começa a falar de Deus, que é uma parada exclusiva da série. E tem também aquele momento onde ele começa a falar que conhece a Ellie e que ela é igual a ele, né? Esse papinho furado do David, né? Pra dar um migué pra ela. Outra coisa que é diferente é quando o David traz um prato de comida pra Ellie. Nessa cena, a Ellie no jogo tinha acabado de ver o James cortar um corpo humano na frente dela. Deve ser bem traumático, né? Só que mesmo assim ela acaba experimentando a comida depois que o David fala pra ela que é a carne de cervo. Essas cenas de horror e boa parte da ação também a série deixou de lado. Mas na boa, galera, quem vai comer um prato com carne sabendo que, quem serviu tava cortando gente? Não faz sentido, né? Por isso a série fez bem em colocar ele dando uma bicuda no prato de comida. Ah, e aqui vai uma curiosidade pra quem não viu os extras, ok? O ator, o Troy Baker, que fez o James na série, é o mesmo ator que faz o Joel no jogo. Joel indo atrás da Ellie. Depois que a Ellie, mesmo sem saber, aplicou antibiótico no Joel, o cara praticamente voltou dos mortos e saiu caçando a Ellie. Eu sei que, comparado ao jogo, o Joel da série não enfrentou nem 10% de capanga do David, né? Podia ter enfrentado muito mais. Mas convenhamos que faz muito mais sentido do jeito que a série mostrou. Mais conexão com a realidade. O cara tava todo ferrado, galera. Até mesmo pra série é difícil acreditar que alguém ferrado daquele jeito seria capaz de matar tanta gente. Até assistindo na série você não consegue pegar isso, né? Tipo, ainda não se conecta tanto, porque ele tá bem ferrado. Mesmo assim, a cena ficou irada, galera. Ficou maneira pra caramba. A cena dele interrogando os dois seguidores do David ficou idêntica ao jogo. A facada no joelho, o cara apontando pro mapa e no final ele finalizando o outro cara lá com um pedaço de cano. Tudo isso ficou igualzinho. O que muda é o final, né? Depois que o Joel encontra a bolsa da Ellie e os copos pendurados. Aí ele encontra ela traumatizada na neve. No jogo é o Joel que segura a Ellie para ela parar de dar facada no David. Essa mudança não foi ruim. O que me chamou a atenção mesmo é aquele lugar onde eles guardam a carne humana. Pô, galera, será que tudo é tão longe que ninguém veio ver o que tava pegando fogo? E como que o Joel não encontrou mais ninguém lá dentro? Não se deparou com nenhuma criança ou qualquer outro morador de Silver Lake? Pô, galera, é um resort, não é uma cidade inteira. Galera, esse episódio foi maneiro demais, achei top demais. Eu até me assustei lá quando o David falou que um membro do grupo dele foi morto por um lunático e que esse membro tinha uma filha. Eu fiquei pensando, será que eles vão colocar a Abby nessa história agora? Mas não, foi outra menina chamada Hannah. O que é parecido é que sempre tem um segundo lado da história. As pessoas que o Joel e a Ellie matam no game, na maioria das vezes, são NPCs sem muita importância, pessoas random, né? Mas se a gente traz isso pra um live action, são pessoas, essas pessoas têm família, não são mais NPCs. No caso da Hannah, ela já tava lá pronta pra matar o Joel. E por isso me fez lembrar da Abby no The Last of Us Part 2. Mas eu não vou dar mais spoiler aqui não, que vale só lembrar que no jogo, o Joel encontra uma carta que deveria ter sido entregue pra uma mulher chamada Lúcia. A carta era do marido dela, o Graham. Ele fala pra mulher que tá com saudade que a filha deles, a Hannah, tá bem. Na série, o nome Hannah tem um H no final. E, obviamente, os pais da Hannah não estavam separados e nem tinham o mesmo nome na série. Então, não sei se vale como um easter egg. Mas fica aí a carta do pai da Hannah do jogo. Dá um pause no vídeo pra vocês lerem. Dá uma olhada aí. O episódio foi muito, muito bem adaptado. Fico feliz de ver essa adaptação pra live action assim. Está fazendo realmente jus ao que o jogo é. O jogo é incrível, né? A série pode não ter sido idêntica completamente ao jogo em ações, né? E tudo mais desse tipo de coisa. Mas no quesito história e personagens, ela só muda quando é pra melhorar. Eu só vejo isso. O David nesse episódio ficou muito mais assustador, muito mais perigoso, muito mais doentio. Um monstro, O cara tava um monstro ali. E olha que a Ellie já viu hordas de infectados. O cara tava mais sinistro que infectados. O cara é um lobo, liderando um rebanho, né? E aos pouquinhos obrigando o rebanho a comer carne da própria espécie. Isso é meio que jogos mortais, é horror. No geral, Pedro Pascal e Bella Ramsey mais uma vez entregaram tudo. A Bella, então, tá fazendo uma Ellie melhor do que a Ellie do jogo. Eu já falei isso em outros vídeos, a menina consegue dar vida pra Ellie, que infelizmente na parte 1 do The Last of Us não era tão expressiva, né? Era meio paradona. A Bella Ramsey, ela tem que ser indicada a todos os prêmios pra drama, pra série de drama, porque foi incrível o que ela fez agora. O Pedro Pascal, então, o cara é o Joel, não tem jeito, eu vejo ali o Joel. E a cada edição de personagem, você percebe que a série
capricha mais no lado humano da coisa. Se for pra colocar um ponto negativo nesse episódio, é que às vezes estão esquecendo dos infectados. Pelo menos um ou outro, sim, poderia ter aparecido nesse episódio. Para não dizer que não teve nada relacionado aos infectados, sim. A gente viu o David com aquela ideia lá de que o Cordyceps só quer sobreviver e proteger os filhos dele através do amor. Papo de maluco, mas se tratando de sobrevivência, é isso mesmo que o fungo tá fazendo. Bom, galera, agora o 9º episódio tá chegando, né, pra finalizar a aventura da Ellie e do Joe em busca dos vagalumes. Só que agora o Joe não é mais o mesmo que saiu de Boston, né? E nem a Ellie. Os dois passaram por muita coisa e nem de longe o Joe vê a Ellie com uma carga, não é mais isso, né? Voltei pra te lembrar do plano Vitalício da Dunk Code. O link tá aqui na descrição. Vai lá se preparar e aproveita para interagir com a IA. Ah, eu também deixei o link aqui do canal da Dunk Code. Tá cheio de aulas grátis lá para você aprender a programar agora. Se inscreve lá. Agora me diz vocês, estão preparados pro próximo episódio? Pô, eu tô hypado pra caramba, galera. Essa série tá maneira demais. Comenta aqui embaixo, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos continuar a semana do The Last of Us. Vou trazer pra vocês mais informações, mais teorias, mais comparações com o game. Vai ser bacana pra caramba saber que você tá aqui no canal. É muito importante que você ative o sininho, a notificação, senão você perde, ok? Os próximos vídeos e você fica desatualizado. Até a próxima, galera. Fui!